profeta Amós, capítulo 4 de Amós, versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim para nós: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvor do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, vós não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Você pode dizer amém? Pai querido, esta é a tua palavra mais uma vez proclamada nesta terra. Este é o teu coração, ó Pai, direcionado em nossa direção. Senhor, esta palavra, ela é unicamente, Pai, descortinada, ativada pela ação do Teu Espírito. Então, Deus, pela ação permanente do Teu Espírito nesta terra, trabalha mais uma vez, e toca os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar, meu amado, amada de Deus. De forma muito diferente, nós lemos esse texto do profeta Amós, e eu procurei ler esse texto na versão A Mensagem do pastor Eugênio Peterson. E procurei fazê-lo dessa maneira, para que o entendimento fosse mais
mais fácil, mais tranquilo para a compreensão. A seriedade desse texto, se nós pudermos perceber, isso deve nos fazer mexer e tremer as nossas estruturas. Amós, no capítulo 7 desse mesmo livro, ele vai ser confrontado pelo sacerdote Amazias. E se você abrir a Bíblia nesse mesmo texto, capítulo 7, eu queria nesta manhã, com temor e tremor, eu queria que você se desse o direito de olhar esse texto com tremor na tua alma. Capítulo 7, versículo de número 10, diz assim: Então Amazias, observe isso, o sacerdote de Betel. Quem era Amazias? Amazias era o sacerdote de Betel. Betel é a casa de Deus. Betel é onde toda a história começou. Betel é o toque de Deus para com Abraão. Betel é o lugar da manifestação divina. O sacerdote desse tempo é Amazias. Amazias mandou dizer a Jeroboão. Jeroboão é aquele que reina nessa divisão de Israel, o reino do norte. Jeroboão é aquele que tomou o caminho do erro, o caminho da desobediência, o caminho do pecado. O sacerdote Amazias diz para Jeroboão, o rei de Israel, a seguinte palavra: Amós, ele tem conspirado contra ti. O sacerdote tem a ousadia de dizer que o profeta Amós, ele está conspirando contra o rei de Israel. No meio de ti, na casa de Israel. E ele vai dizer: a terra não pode sofrer todas essas palavras. Quem está dizendo isso, preste atenção, é o sacerdote. O sacerdote Amazias está dizendo que aquele profeta, ele está se levantando contra o rei. Versículo 11: Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel será certamente levado para fora da sua terra em cativeiro. Versículo 12: Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge da terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Nós não queremos ouvir a tua palavra. Versículo 13: Mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei, é o templo do reino. Agora olha essa resposta do profeta Amós. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou um simples boiadeiro. Eu sou um simples colhedor de figos, apenas isso. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. O profeta Amós, ele coloca um ponto final naquela resenha, aquela historinha do sacerdote, que devia estar fazendo o papel do sacerdócio e não estava. Que devia estar sendo o sacerdote de Deus e não estava. E quando Deus não pode usar o sacerdote, Deus vai usar alguém simples. E Deus levantou aquele homem do campo, um boiadeiro, um simples sitiante, apenas um fazendeiro. E Deus o levantou com uma palavra. E a palavra dele, que Deus colocou no coração dele, nós começamos lendo aqui no capítulo 4. Toda a profecia de Amós é uma profecia impactante. Mas esse texto mexeu com o meu coração nesse dia.
Porque durante um punhado de vezes, Deus vai repetir a mesma coisa dizendo: contudo, vocês não se converteram a mim. Capítulo 4. Mas o que me chamou a atenção nessa manhã é essa introdução que ele começa aqui no versículo 4. Ele diz assim, Deus falando: vinde a Betel. Eu queria ouvir a tua voz, eu queria que você, por favor, você consegue fazer essa leitura? Vamos, 1, 2, 3. Vinde a Betel e a Gilgal. E o que tem? Multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Versículo 5. E ofereceis sacrifícios de louvores, do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim. Esse texto, se cada um aqui hoje, nessa manhã, e cada um que está conosco pela transmissão, se de maneira muito sincera pararmos e rasgar e nos desnudar dizendo: Deus, me faça entender essa palavra. Eu acredito que só tem uma posição para nós hoje aqui. É todos nós nos prostrarmos de joelhos. Dia 17 de dezembro de 2017. O versículo começa dizendo, no versículo 4, vinde a Betel e transgredi. Se fôssemos fazer uma análise apenas do vernáculo, da nossa língua portuguesa, nós diríamos que essa figura de linguagem que Deus está usando aqui, para facilitar, qual é a figura de linguagem que Deus está utilizando aqui? Nessa palavra. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai transgressões. Deus toma 2 pontos fundamentais no contexto da história do povo de Deus. Betel é o marco com Abraão. Gilgal é um marco com Josué. São 2 ícones da adoração, do culto ao Deus, ao Iavé, ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus fala exatamente o contrário. Deus está dizendo que se vai a Betel e não se adora e se transgride, e se vai a Gilgal e se multiplica transgressões, apenas para tentar facilitar a compreensão, se nós disséssemos assim: nós vamos à igreja e nós cultuamos a Deus, e a gente vai ao pagode, ao baile funk, ao pancadão, ao bordel, e se peca. Não o contrário. Aqui está, numa figura de linguagem, Deus usando, o próprio Deus usando, uma fina ironia. Deus está sendo irônico. Deus está dizendo para Israel: vocês vêm a Betel e vocês transgridem. Vocês vêm a Gilgal e vocês multiplicam transgressões. Eu fico pensando se tivéssemos um grupo de repórteres entrevistando as pessoas que estão chegando em Betel e que estão chegando em Gilgal, e fizéssemos uma pergunta: o
que você vai fazer em Belté hoje? E a resposta seria de todos: vou cultuar, vou celebrar a Deus. E se perguntasse em Gilgal, a mesma coisa: vou cultuar a Deus, hoje é dia de festa. É isso mesmo, é. Agora vamos fazer essa mesma pergunta ao Senhor do culto, ao Deus do culto. Vamos perguntar a razão maior do culto, que é Deus. Senhor, o que esse povo vem fazer aqui hoje? E ele vai dizer: esse povo, eles vêm pecar, eles vêm transgredir. Eles vêm transgredir. Essas ofertas todas, esses dízimos todos, não passam de transgressões. Eles vêm transgredir. A cada manhã, eles trazem sacrifícios. De 3 em 3 dias, eles trazem os dízimos. Versículo 5, olha a sequência que ele vai dizer: eles oferecem sacrifícios de louvores do que é levedado. Do que está levedado, do que não está bom. Eles apregoam sacrifícios voluntários. Eles publicam, porque eles gostam disso. Eu fiquei pensando como que a gente está incorrendo nisso. A gente hoje tem muita vontade de publicar os nossos cultos. A gente publica o tempo todo, e meu Deus, o problema não é publicar, o problema é como Deus avaliou aquele culto. O problema não está na publicação, o problema está em como Deus avaliou aquele culto. 17 de dezembro de 2017, e eu hoje parei e me fez uma pergunta. E eu perguntei assim, não sei, talvez sirva para você: quantos cultos eu frequentei em 2017? Quantos cultos eu frequentei em 2017? E sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei quando eu era estudante, tinha uma caderneta, e a gente chegava na sala de aula e entregava a caderneta, e a professora ou o assistente dela metia um carimbinho: presente ou ausente, faltou ou não faltou. Quem lembra disso? Foi da minha época isso. Tinha uma caderneta e carimbava. E eu fico pensando na minha caderneta, que eu entreguei no culto quando eu cheguei para Deus. O que ele carimbou nesses cultos que eu vim? De tantos cultos que eu estive em 2017. Sei lá, quantos cultos tivemos que eu estive presente? 200 cultos, 250 cultos. Esses 250 cultos, quantos foram cultos que Deus disse: esse valeu, esse ele veio só transgredir, esse transgrediu? Quando é que eu transgrido no culto, irmãos? Embora estando no culto. Jesus contou aquela narrativa quando ele vai na casa de alguém que o convida para um jantar, para um banquete. Simão, você lembra disso? E entra ali uma mulher que decide entregar-se a Deus, a Jesus, em adoração. Na visão do anfitrião, aquela mulher era indigna, ela era uma pecadora, na visão dele. Aí ele disse: esse homem que eu convidei, eu me enganei, ele não é Deus. Porque se fosse Deus, ele saberia quem está fazendo isso com ele. Ela estava naquele momento com os cabelos secando os pés, e chorando, e derramando toda unção na vida dele. E ele disse: Simão, eu entrei na tua casa, e tu não me deste ósculo, tu não me deste perfume, tu não me ungiste, você não lavou meus pés. Mas essa, que na tua percepção é indigna, ela me ungiu, ela lavou os meus pés, ela está enxugando com os seus cabelos. Na caderneta daquele homem, ele achou que ele teria um carimbão assim, aprovado com louvor. Na caderneta de Deus estaria um carimbo diferente, reprovado. Vinde a Betel,
e transgredir. Eu quero me perguntar hoje, esse domingo de dezembro, essa manhã que estamos aqui, qual é o carimbo que vamos receber? Que tipo de culto você está oferecendo a Deus? Um culto que é aprovado ou um culto que é reprovado? O texto diz, e nós lemos lá no capítulo 7, que o sacerdote desse culto, ele tá se opondo contra um simples homem que Deus decidiu usar, chamado Amós. Ele está expulsando esse homem. Ele está dizendo que esse homem, ele não é bom, ele não é correto. Mas para Deus, o reprovado é o sacerdote, e para Deus, o aprovado é alguém que nem profeta era. Era apenas um colhedor de figos, era apenas um boiadeiro, ou um simples fazendeiro. Alguém que tomava conta de uma terra, que cultivava coisas. Esse texto diz para mim, irmãos, que Deus começa agora uma sequência, no versículo 6, no versículo de número 8, no versículo de número 9, no versículo de número 10, Deus vai repetir a mesma palavra, contudo, vós não convertestes a mim. Sabe o que Deus está dizendo de forma repetitiva? Vocês continuam me ignorando, vocês continuam me ignorando, vocês continuam me ignorando. É um povo que está cultuando a Deus em Betel e em Gilgal. É um povo. E ele vai terminar lá no finalzinho do versículo 12. Ele vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então nessa manhã, pergunte a você, com sinceridade, que tipo de culto você tem dado para Deus? Pergunte, tente, experimente dizer: Deus, que tipo de culto? Não é o que eu acho, não é o que a gente acha, não é o que a gente acha, não é o que a gente acha. A gente tem muita dificuldade nessa área, muita dificuldade. A gente faz uma coisa e na nossa avaliação aquilo está perfeito, mas a avaliação nossa não vale. O que vale é a avaliação de quem recebeu. De quem recebeu. Imagine você que eu faça um bolo, e para mim, na minha avaliação, é o melhor bolo do mundo. Mas eu te dei o bolo, e você provou o bolo, e você... E aí, o que tu achou? Eu lembro alguém, há uns anos atrás, que disse que fazia a melhor sopa, e botou até um nome na sopa, sopa dos anjos. E eu gosto de sopa. E eu falei: pastor, eu vou fazer a sopa que o senhor nunca comeu na vida, sopa dos anjos. E eu fui lá na casa dela e provei a sopa dos anjos. Não sei de onde eram os anjos, mas de cima não era. Ah, não era de cima. Era de qualquer lugar, menos de cima. Mas eu achei engraçado que a autoestima dela batia no teto, furava a laje. Porque para ela, aquela era a mais saborosa sopa. A mais saborosa sopa. O problema é que quem poderia dizer isso é quem vai provar a sopa. Como é o teu culto hoje? Como é a tua oferta, os teus... Como é? Você vai dizer: pastor, eu sou demais. Eu não sei, eu não posso dizer isso. Só quem pode dizer isso é quem recebe. Aí ele vai dizer: olha, vocês vêm a Betel e vocês transgridem. É muito difícil isso. Transgride. Você vem a Gilgal e multiplica transgressões. O que você me oferece está levedado. Você acha que é o máximo do máximo, e não é. E não é. Aí Deus começa a dizer, irmãos, que ele começa a dar uma punição. E é nessa punição aqui, eu quero que você observe isso. A maneira como Deus... uma fina ironia divina para ver se a gente acorda. Escute isso. Presta atenção nisso. Capítulo 4, versículo 6. Coloca o 6. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Olha que maneira sutil, que maneira inteligentérrima que ele fala, para ver se a ficha cai.
Por isso vos dei limpeza de dentes. Irmãos, limpeza de dentes é uma coisa boa ou ruim? É excelente. Lhe dei limpezas de dentes em todas as vossas cidades. Uau, limpeza de dentes é uma coisa muito boa. É boa? Eu não sei. A maneira como está sendo, como ele está colocando aí, é a maneira irônica de te fazer entender. Limpeza de dentes é boca que não comeu nada. Limpeza de dentes é boca que não tem resíduos alimentares. Limpeza de dentes é boca que está vazia de tudo. Aí você não entendeu bem? Então ele completa: limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão. E falta de pão em todos os vossos lugares. Entendeu a limpeza de dentes? Limpeza de dentes é porque não está comendo nada. E porque não está comendo nada, é porque Deus não está dando, Deus está tirando. Contudo, não vos convertertes a mim. Esse texto está dizendo para mim, irmãos, que a gente começa a passar por certas situações e a gente não é capaz de avaliar que tem o dedo de Deus por trás. A gente está culpando o governo, está culpando a crise, está culpando tudo, economia, tudo, menos que pode ser que Deus tenha fechado a torneira. A minha provação é muito fácil eu dizer que é por causa desse descalabro na economia. É fácil eu dizer isso. É fácil, é só ligar a televisão. Os bilhões que foram pelo ralo. Mas pode ser que não seja também não. Pode ser que seja outra coisa. Deus está dizendo: por isso, porque vocês vêm a Betel, em vez de cultuar, vocês descultuam, vocês transgridem Gilgal, eu vos dei limpeza de dentes. Ou seja, eu tirei a mastigação de vocês, eu tirei a substância, tirei o alimento. Vocês estão sem resíduos na boca. E porque não come há muito tempo, o dente está limpo. Não tem comido nada, está limpo. Eu tirei o pão de vocês. Versículo 7, ele vai agravando agora. Além disso, observe isso. Além de eu ter tirado o pão, além disso, eu retive de vós a chuva, quando falta 3 meses para a ceifa. Irmãos, há 3 meses da ceifa falta chuva, isso chama-se caos. Isso chama tragédia total. Porque o que ia ficar bonito, vai ficar mirrado, vai estragar tudo. Vai piorar tudo. Eu tirei a chuva de vocês há 3 meses. É aquele momento da maturação final do fruto. Deus tirou a chuva. E porque Deus tirou a chuva, a espiga vai diminuir, vai mirrar. Tudo vai ficar pior. Eu tirei a chuva. Não é o diabo não. Deus falou assim: além disso, retive a chuva de vocês, e fiz chover em uma cidade e na outra não. Eu fiz cair num lugar e na outro não. Um campo choveu e o outro se secou. E ele vai terminar, versículo 8: e andaram errantes de uma para outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Novamente, contudo, vocês não se converteram a mim. 17 de dezembro, irmãos. Será que a gente pode hoje sentar e fazer um cálculo de como foi nosso ano? Como foi o nosso ano? Como foi as nossas realizações? Como foram as nossas realizações? Em todas as áreas. Finanças, escolar, social, familiar, saúde. Nós tivemos um ano de só perdas, ou será que deu algum ponto positivo em alguma área? Porque ele está dizendo: a gente vem a Betel e transgride. Às vezes era até melhor não ter vindo, pecaria menos. Triste isso, Deus falando. Vem a Gilgal e multiplica. Ele não está proibindo de vir a Betel, ele não está proibindo de ir a Gilgal. É o contra. Ele até que quer que venha, mas quer que a gente venha para o bem. A gente venha para melhor. Paulo vai dizer isso, essa mesma palavra. Vocês, quando se reúnem para pior e não para melhor, porque vos mordeis uns aos outros.
vos feris uns aos outros. Irmãos, essa palavra é para mim. Eu disse a você que se a gente puder entender esse capítulo 4, a gente vai, todo mundo dobrar os joelhos e dizer: Deus, misericórdia, que o nosso culto seja um culto aprovado por Ti hoje. Que o nosso culto seja aprovado por Ti hoje. Isso faz me lembrar do publicano que entra para orar, e aquele outro pobre coitado que para de longe, lá perto da porta. E aquele outro diz: Senhor, eu Te louvo porque eu não sou como os demais. Eu Te louvo porque se tem um cara, uma pessoa bacana aqui, sou eu. Se tem uma pessoa aqui que é bacana contigo, sou eu. O outro olhando aquela oração e vendo aquelas palavras, ouvindo, ele diz: Senhor, misericórdia minha, eu sou um miserável. E quando os dois deram amém e terminaram a oração, Deus pergunta: você sabe qual dos dois foi aceito hoje no culto? Agora, se você perguntar aquele que primeiro que falou, ele vai dizer: fiz um cultaço hoje, arrebentei. Fiz um cultaço. Foi mesmo? Foi. Ok. E aquele outro sairia de cabeça baixa. Como é que foi o teu culto hoje? Pela misericórdia, ele não me matou hoje. Não caiu um raio, não me matou. Como é teu nome mesmo? Ele vai falar o nome. Ih, rapaz, Deus botou até uma estrelinha para você. Teu culto foi aprovado. O meu culto foi, teu culto foi aprovado. Durante 5 vezes ele vai dizer isso: eu fechei o pão, eu fechei a água, e vocês não se converteram, e vocês não se converteram, e vocês não se... E contudo, ou seja, não se converter é continua me ignorando, continua me ignorando, continua me ignorando, continua me ignorando, continua me ignorando. Que nesta manhã, irmãos, que nesta manhã, cada um aqui faça uma pergunta só para Deus, para si. Deus, como tem sido o meu culto? Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. É como tem sido o meu culto aí na tua caderneta. Senhor, mostra um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha. Me mostra um pouquinho como é que estão aqui os meus carimbos. Se estão aqui com um carimbo de aprovado ou um carimbo reprovado. A gente vai ver isso no final lá de Mateus, quando dizem assim: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu curei os enfermos, em Teu nome Deus, eu arrebentei a boca do balão, só dava eu. E ele vai dizer: qual é o teu nome mesmo? Não está escrito aqui não o teu nome. Não, Senhor, tu esqueceu as cruzadas todas que eu fiz, tudo que eu fiz? Não, teu nome nem está aqui. Os eventos todos, teu nome não está aqui. Nem te conheço, aliás, nem sei quem você é. Eu nem te conheço. Mas aquela pessoa fez tudo para Deus. Por isso ele começa nessa fina ironia. Vocês vêm a Betel e transgride. Vem a Gilgal e multiplica a transgressão. Ofertas, dízimo. É uma multiplicação de mais pecados. Porque eu conheço os corações. Deus conhece os nossos corações. Então nessa manhã, irmãos, eu quero pensar aqui contigo. Dá tempo ainda, 17 de dezembro. Pastor, esse ano foi um ano que faltou tudo. Faltou tudo. Quem sabe não faltou tudo porque ficou desempregado ou não. Faltou tudo porque Deus fechou o registro. Mas hoje ainda dá tempo dele abrir esse registro. E tudo ficar diferente. Eu quero que você acredite nisso. Que Deus pode fazer tudo ficar diferente. Quando Ele se agrada do nosso culto. Quando Ele se agrada do nosso culto. Ele vai fazer chover a temporânea seródia. Quando Ele se agrada do nosso culto, as coisas vão mudar para melhor, porque Isaías 1:19 garante: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A coisa vai mudar, irmãos, vai mudar porque Deus é fiel e Deus é bom. A coisa vai mudar, em nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso, e quero que você declare hoje: Senhor, se por acaso daqui para trás, de 17 até o dia 1 de janeiro, meu culto, ele não te agradou na dimensão que devia te agradar, eu te peço perdão,
e eu quero fazer os meus melhores cultos daqui para o final do ano. E a gente pode fazer nessa reta final, irmãos, fazer a virada desse calendário, em nome de Jesus. E eu quero que você diga hoje para Deus: Deus, daqui para o dia 31 eu vou dar o meu melhor culto. O meu melhor culto, daqui para o dia 31. E Deus, o meu culto vai ser com tamanha excelência, que tudo que ficou faltando vai ser completamente coberto, porque a excelência vai ser grande. Eu quero que você creia nisso, em nome de Jesus. Amém, querido?